sejam muito bem-vindos ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. Então, pegue sua água, seu chá, seu café e venha acompanhar o Mural da Manhã para a gente falar sobre os 80 anos da vitória contra o nazifascismo. Hoje, o dia como hoje, é o próprio tema do Mural da Manhã, que são os 80 anos da vitória. A rendição incondicional da Alemanha nazista foi assinada no dia 8 de maio, na noite do dia 8 de maio de 1945, às 11 horas, no horário da Europa Ocidental, e em Moscou já era o dia 9, quando a rendição foi assinada, por isso as comemorações na Rússia acontecem hoje, e já aconteceram, inclusive nós tivemos uma cerimônia na Praça Vermelha, em Moscou. E para falar sobre isso, para falar sobre essa temática, para falar sobre a derrota do nazifascismo na Europa, eu convido aqui Rita Coitinho, que é socióloga, doutora em geografia e analista de política internacional e uma pessoa que contribui muito aqui com o Portal de Desacato já há muito tempo. Muito bem-vinda, Rita. Oi, Sofia, bom dia. Feliz dia da vitória para nós. Feliz dia bora conversar sobre esse assunto, que é um assunto quente. Bora. Primeiro, antes de fazer a primeira pergunta, eu quero passar um vídeo que é do jornal da Band, e na noite de ontem eles fizeram uma matéria sobre as celebrações dos 80 anos da vitória contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. E eu vou passar esse videozinho, tem 2 minutos, antes de te fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Bora lá. 80 anos da derrota do nazismo que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. O anúncio do Dia da Vitória veio pelo então primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em 8 de maio de 1945. Today is Victory in Europe Day. Tomorrow will also be Victory in Europe Day. No dia seguinte, 9 de maio, a Alemanha se rendia ao exército soviético, já sem a liderança de Adolf Hitler, que se matou em 30 de abril. Acabava ali o nazismo e começava uma nova era de reconstrução no continente europeu. O Reino Unido transformou esse marco histórico numa celebração de 4 dias, que começou ainda na segunda-feira, com desfiles militares, sobrevoo de caças e a participação da família real. Ao meio-dia desta quinta-feira, o país parou. 2 minutos de silêncio em homenagem aos mortos. Na abadia de Westminster, uma missa foi celebrada, com as participações do rei Charles, do príncipe William e de veteranos de guerra. Na Alemanha, o 8 de maio se tornou feriado nacional pela primeira vez. Líderes políticos colocaram flores num memorial em Berlim. Depois, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier lembrou que seu país nunca esquecerá os esforços das tropas aliadas para vencer o nazismo. Na França, o presidente Emmanuel Macron participou das comemorações num evento no Arco do Triunfo, em Paris. Mas o que nos últimos anos era uma celebração de paz, agora é um alerta. A Europa vive a maior crise de segurança em 80 anos por conta da invasão russa à Ucrânia. E aproveita a data para demonstrar união e força. Amanhã será a vez da Rússia celebrar o Dia da Vitória, com um grande evento na Praça Vermelha em Moscou, que vai contar com um desfile militar e a presença de cerca de 30 líderes mundiais. Vladimir Putin e Xi Jinping estreitaram os laços de cooperação entre Rússia e China no encontro bilateral às vésperas da celebração. O presidente Lula também participará do desfile na Praça Vermelha. Ele desembarcou na quarta-feira em Moscou e se reuniu com Putin num jantar oferecido pelo líder russo no Kremlin agora à noite. A partir desse vídeo, Rita, quero te perguntar por que essa construção da memória sobre a história no Ocidente que oculta a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e a participação do Exército Vermelho e da União Soviética na derrota contra o nazifascismo. Sofia, eu acho que essa é a pergunta fundamental, né? Esse vídeo eu estava assistindo, estava revoltada. Eles fazem um vídeo com as celebrações da Inglaterra, na França, na Alemanha, e en passant eles citam que vai haver uma celebração na Rússia, que os líderes mundiais estão lá. Ora, o 8 de maio só ocorreu
por conta da entrada do Exército Vermelho em Berlim. E foi com a entrada do Exército Vermelho em Berlim que os alemães assinaram a rendição final. O Ocidente, o Hollywood produz, desde o final dos anos 40, acho que todos os anos, ao longo pelo menos dos primeiros 30 anos pós-guerra, saíam filmes novos sobre o desembarque da Normandia. O desembarque da Normandia, para quem não lembra, foi aquele episódio em que as tropas estadunidenses desembarcaram nesse local, na Normandia, para finalmente juntar seus esforços de guerra com os europeus, porque os Estados Unidos resistiram por pelo menos 2 anos a participar da Segunda Guerra Mundial, inclusive porque tinham excelentes negócios com os alemães, e quando eles finalmente enviam grandes esforços para a Europa, eles comemoram isso como o dia D, o dia que seria o dia da vitória, que foi 1 ano antes, ou seja, a guerra continuou ainda por 1 ano, vidas sendo ceifadas durante 1 ano. Só 1 ano depois é que o grande esforço de guerra da União Soviética, que perdeu 27 milhões de pessoas combatendo o nazifascismo, adentra a Alemanha e o Exército Vermelho se coloca como força de guerra irresistível, e começa a avançar sobre o território alemão. E é assinado, finalmente, um tratado de rendição dos alemães. E a União Soviética ela está com tanta força naquele momento que há uma decisão do Churchill na Inglaterra, do Roosevelt nos Estados Unidos, e depois com o que sobrou da França, que estava ocupada pelos nazistas até então, e tinha um governo colaboracionista com o nazismo, sediado na cidade de Vichy. Finalmente eles acabam se juntando, para tentar impor à União Soviética termos relativos ao pós-guerra. É aí que nasce a divisão da Alemanha, é aí que nasce a cortina de ferro, é aí que nascem todas aquelas divisões do mundo que a gente depois veio a chamar de Guerra Fria, então, por que isso? Porque os aliados, os chamados aliados, a União Soviética fazia parte dos aliados, só que era um aliado que até 1941, mais ou menos, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos esperavam para ver, porque eles tinham a expectativa de que os nazistas iam destruir a União Soviética. E aí, depois que os nazistas destruíssem a União Soviética, eles entrariam para tentar derrotar os nazistas, o que teria sido também a derrota das forças aliadas, porque ficou provado que o único exército que tinha capacidade de fazer frente aos nazistas de forma derradeira, de forma a colocar um fim na guerra, era o Exército Vermelho. Ao mesmo tempo que a União Soviética adentrou Berlim, naquele momento ali, em 1945, a gente também começa a ter sucessivas derrotas do exército japonês, que era aliado dos nazistas alemães, e que ocupava de forma muito bárbara a China e a Coreia. Os povos da China e da Coreia vinham resistindo já há muitos anos numa guerra de defesa nacional com o apoio dos soviéticos, E é justamente nessa fase em que os japoneses começam a sofrer sucessivas derrotas, não tem mais condições de manter a guerra no fronte asiático, e era só uma questão de meses para que os japoneses fossem completamente derrotados. Então, os Estados Unidos começam o projeto Manhattan, que era justamente o projeto da bomba atômica, e lançam, algum tempo depois, as bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, de forma a demarcar uma vitória sua, sobre um país que já estava em vias de rendição, na esteira da rendição também dos alemães. Então, assim, essa é uma grande guerra ideológica, que vem desde aquela época, de não imputar aos soviéticos e às forças nacionais e populares da China e da Coreia a capacidade que eles tiveram de não só vencer o nazismo, mas resistir à barbárie nazista durante mais de 5 anos, com perdas humanas e materiais vultuosas. Imagina você ter a União Soviética perdeu 27 milhões de pessoas. Cidades inteiras foram destruídas pelos nazistas. Ainda assim, conseguiram
vencer os nazistas e chegar até a Alemanha. E se não tivesse havido o acordo com a Inglaterra e com os Estados Unidos, a União Soviética teria avançado muito mais e chegado na França. E era por isso que se correu aí para fazer as reuniões de divisão, né? Uhum. Rita, tem uma pesquisa que foi feita sobre a percepção de que a União Soviética tinha sido a principal responsável pela derrota do nazismo, e ela era compartilhada, essa visão, pelo público geral. Teve uma pesquisa do Instituto Francês de Opinião Pública, realizada em maio de 1945, logo depois do fim da guerra. E aí, quando questionados sobre qual país que tinha mais contribuído com a derrota da Alemanha nazista, 57% dos franceses apontaram que tinha sido a União Soviética, e outros 20% disseram que tinha sido os Estados Unidos e 12% o Reino Unido. Quando eles repetiram essa pesquisa em 2004, o mesmo Instituto Francês de Opinião Pública, os resultados foram completamente distintos. 58% dos franceses disseram que tinha sido os Estados Unidos o principal responsável, 16% os britânicos e somente 20% a União Soviética. Como que foi feita essa disputa ideológica sobre a memória durante esses anos, ou seja, de 45 para cá? E por quê? Qual o objetivo político do Ocidente? O objetivo político ele nasce na esteira da Guerra Fria, né? Quando os Estados Unidos constroem vamos dizer assim, uma grande aliança junto. Os principais artífices dessa aliança são a Inglaterra e os Estados Unidos, né? O restante da Europa ainda lambia as feridas da guerra. Então, há uma disputa desse bloco, né, anglo-americano, pelo que restou da Europa. Então, começa ali a disputa, né? Então, vem, por exemplo, o projeto de reconstrução da Europa, que é um projeto basicamente financiado pelos Estados Unidos, e esse projeto de reconstrução, que visava a reconstrução infraestrutural e econômica do continente, ele traz junto com ele uma série de mecanismos também de guerra ideológica. A União Soviética, até então, até mais ou menos os anos 50, 60, ela tem grande proeminência cultural no Ocidente, no chamado Ocidente, tanto na Europa quanto na América Latina. Há muitos artistas, muitos intelectuais que se proclamam identificados com a União Soviética. Há uma visão ainda dos povos europeus da importância que o Exército Vermelho teve na libertação do continente dos nazistas. Mas é construído todo um aparato cultural e ideológico a partir, principalmente, dos trabalhos dos Estados Unidos, mas não apenas, também o Serviço Secreto Inglês teve um papel importante, assim como depois a própria França passa a jogar um papel importante nisso. Então, produção de produtos culturais, né? Cinema, literatura, o Congresso Mundial de Artistas, que teve lugar no Hotel Waldorf Astúrias, nos Estados Unidos, que foi um congresso promovido pela CIA, a CIA que recém-nascia. A CIA ela nasce depois da Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante, porque a CIA ela nasce já com um braço cultural, né? Ela tem um livro muito interessante que se chama A Guerra Fria da Cultura. Me fugiu o nome da autora agora, mas vocês botarem na internet, né, A Guerra Fria da Cultura, vocês encontram esse livro, que ele traz toda uma documentação, documentos primários mesmo, documentos que ela conseguiu em arquivo, entrevistando pessoas já idosas, né, que participaram desses eventos, e que mostra que há um esforço real, com muito dinheiro, né, de cotação de figuras, de intelectuais, de artistas, do cinema, do teatro, da literatura, da música, para a construção de uma narrativa ocidental antissoviética. E a União Soviética ela tenta resistir a isso, ela também produz seus produtos culturais, né? Ela também, de alguma maneira, consegue lançar laços a partir dos partidos socialistas e comunistas na América Latina, na Europa, na África, mas ela acaba não tendo o mesmo fôlego, porque ela tem outras preocupações, né? A União Soviética foi destruída
parte da União Soviética significativa foi destruída pelo nazismo. Então, houve todo um esforço de reconstrução sem dinheiro do Plano Marshall. O Plano Marshall foi só para a Europa Ocidental, né? Então, o lado oriental da Europa, isso inclui a Alemanha Oriental, todo o leste europeu e todos os países da então União Soviética, foram reconstruídos pelos esforços do seu próprio povo, que havia perdido 27 milhões de pessoas. Você imagina quem é que morre numa guerra nacional? Geralmente são aquelas pessoas mais dispostas, né? Que se colocam no fronte, que vão trabalhar de médico, de enfermeiro, com arma na mão. São geralmente pessoas um pouco mais jovens. Então, essas pessoas foram todas mortas, né? Então, além da reconstrução de infraestrutura que esses países precisaram fazer uma reconstrução humana, né? E então não tinha também dinheiro e possibilidade de fazer essa disputa, de gastar milhões, né? Filmando o 007 em aventuras contra os russos malvados, né? Que era o que Hollywood fez. Eu sou nascida nos anos 80. Os filmes que eu via, que passavam na TV, filme sim, filme não, tinha uma mensagem antissoviética, né? Os russos eram maus, os Estados Unidos eram heróis, soldados americanos lá passando um trabalho danado, andando na lama depois do desembarque na Normandia. De forma muito explícita, né? Não tinha nenhuma tentativa de ocultar, né? Muito explícito. Exatamente. Então, assim, foi avassalador, o domínio dos meios de comunicação. E aí, junto com isso, coincide, né, que a segunda metade do século XX é a era de ouro das mídias, né, da televisão, do cinema, do rádio, depois as grandes gravadoras. Então, tem toda uma disputa cultural. E é muito ingênuo a gente imaginar que tudo que a gente consumiu era só produto da cabeça do artista, né? É claro que o trabalho do artista é fundamental, sempre é, mas certos artistas passaram a conseguir espaço, né? E passaram a conseguir vender os seus produtos e serem contratados pelas gravadoras. Então, isso faz parte de todo um escopo de tornar a União Soviética algo ruim, algo mau. E a confusão também. No fim dos anos 90, a gente começa a ter um outro tipo de produto, que é o produto, na nossa era agora, com as mídias, com a internet, né, com a circulação muito rápida de conteúdos até pensando na propaganda ideológica, certos produtos que são consumidos hoje são de uma estética muito duvidosa, né? A Hollywood fazia coisa melhor até. Mas começa também a haver uma proposital confusão entre o que foi o nazismo, né? Pegando o nome do partido e o vermelho da bandeira, que é o Partido Nacional Socialista Alemão, e transformando isso numa coisa que parece muito parecida com a União Soviética, que são coisas você vê que é uma construção totalmente artificial, porque a União Soviética destruiu o nazismo. Como podem ser parecidos? Né? E a gente também tem a construção muito refinada de um discurso, e aí ele é acadêmico, a partir da obra da Hannah Arendt, que, aliás, tem trabalhos muito interessantes, anteriores a essa obra, onde ela vai igualar, né? Ela vai criar um tipo ideal, a figura malvada, né? Um líder carismático com problemas psicológicos, que vai se tornar uma pessoa autoritária e tende à barbárie, e ela vai igualar Adolf Hitler com Joseph Stalin. Essa é uma construção que até hoje a gente encontra em pessoas, inclusive, de pensamento progressista. Não, Joseph Stalin, o cara que liderou o Exército Vermelho contra o nazismo, é igual a Adolf Hitler. Né? Então, essa construção, ela também tem conteúdos mais refinados, não tem só coisa tosca. Tem todos os níveis de propaganda ideológica, né? Desde a bobagem, do filme pastelão, do Agente 86, pegando um sapato, que é um telefone, para lutar contra os russos, até uma construção filosófica refinada de uma autora que foi ligada ao marxismo, né, que vem da escola de Frankfurt e que foi muito bem remunerada nos Estados Unidos. Chegou lá como exilada por ser judia e se tornou uma das intelectuais mais bem remuneradas dos Estados Unidos da América no escopo do projeto de debate ideológico que aquele livro que eu mencionei retrata.
E essa corrente revisionista, Rita, que equipara nazismo ao comunismo, tratando, né, como regimes totalitários semelhantes, aqui no Brasil eu vejo que ela não está muito presente. Mas na Europa, sim, em especial, não tenho, né, conhecimento, eu tenho conhecimento sobre a Europa Central, sobre o leste europeu. Eu fiz um intercâmbio durante a universidade na República Tcheca e como graduanda em História. E o chefe do departamento de História, a maior parte dos professores, nas aulas sobre História, tratavam os dois como a mesma coisa, como regimes totalitários, e isso era como algo dado, assim, você não podia questionar isso. Se você questionasse isso, você estava defendendo o nazifascismo. E em eventos da cidade se tinha, por exemplo, a imagem do símbolo do comunismo, da foice e martelo, igual ao nazismo. Então, a construção dessa memória, não só nos filmes, no âmbito cultural, né, mas dentro das próprias universidades, foi muito forte. Rita, agora eu vou passar um vídeo que foi enviado pela Tali Feldglaser, quero agradecê-la, das celebrações. Ланцет 51, Ланцет 52, Карпия и Герань. Isso é de hoje de manhã. Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. Дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. В небе кубинский. Требовый вынами, нема! Командир расчета Мьянмы. Товарищ Верховный Главнокомандующий, старший парадного расчета. На Красной площади начинает движение. Bom, foram mais de 11 mil soldados russos, soldados também de países convidados que participaram desse desfile dedicado ao aniversário de ano 80, né, do Dia da Vitória. Atividades começaram com 1 minuto de silêncio em memória aos milhões de mortos, né, na Grande Guerra Patriótica, que é chamada, né, de Guerra Patriótica pela União Soviética, pela Rússia e pela União Soviética, e justamente por conta desse gigante número de milhões de soviéticos que foram mortos no conflito, inclusive quase 14% da população do país morreu durante a Segunda Guerra, e pelo menos 29 chefes de Estado participaram do evento, entre eles Maduro, da Venezuela, o presidente de Cuba e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, o biólogo socialista fala aqui, né, a presença de Lula, Dilma, Xi Jinping, Maduro, tantos outros, mostra um novo mundo multipolar, mostra que o mundo multipolar não só é possível, como é a única alternativa. Rita, eu queria que você comentasse depois sobre a questão que o biólogo socialista fala, né, do mundo multipolar, mas antes, falar também sobre a construção por parte da Rússia da memória da história da derrota do nazifascismo. Então, como que o presidente hoje, Putin, utiliza dessa memória na política atual da Rússia? É muito interessante essa questão, porque a Rússia, quando acaba a União Soviética e a Rússia, né, a separação das nações que formavam a União Soviética e a Federação Russa se torna um país autônomo, os primeiros anos pós-soviéticos, o que a gente via era um cenário de derrota avassaladora, não apenas do projeto que a União Soviética representou para os povos dessas nações, e especialmente da Rússia, onde a coisa começou, vamos dizer assim, e até a mesma simbologia da Grande Guerra Patriótica, ela perdeu um pouco de relevo no país ao longo dos anos 90. A Rússia, ela entrou de cabeça na aventura neoliberal. Com isso, ela teve perdas humanas formidáveis, a sua economia foi para o chão,
Começou a aparecer gente sem teto na Rússia, que é um negócio que não existia há mais de 70 anos, né? Pessoas sem teto na Rússia. E aí, no fim dos anos 90, início dos anos 2000, o Putin, que já participou dos eventos anteriores, fez parte, ele é oriundo do grupo político que derrotou a União Soviética. Acho que isso é importante que ser dito. A gente valoriza o papel que ele tem enquanto uma líder nacional hoje, né? Mas não significa que a gente esquece que essa figura esteve, é oriundo do grupo político que derrotou a União Soviética. Acho que isso tem que ficar muito claro. As pessoas às vezes confundem a Rússia de hoje com a União Soviética, são duas coisas bastante distintas. Porém, eles acabam percebendo que a alternativa de submissão ao Ocidente foi uma alternativa equivocada. Então, esse próprio grupo faz uma inversão no seu papel político e econômico e passam a revalorizar coisas que eram importantes na União Soviética, como reestatizam, por exemplo, parte importante da economia, especialmente a energia. E a reestatização da energia, ela faz com que a Rússia pare de declinar e volte a crescer, né, com grandes investimentos na área energética, mas também investimentos internos em infraestrutura, renovação de estradas. Moscou hoje é uma cidade totalmente moderna, ela mantém parte da arquitetura soviética, mas ela tem viadutos, tem uma série de coisas e está sempre em renovação, sempre em construção, então com muito investimento interno, e a Rússia volta a crescer. Então, eles percebem que a saída é muito mais nacional do que uma submissão ao neoliberalismo. E eles voltam a resgatar essa simbologia de heroísmo do seu povo. Então, há grandes museus na Rússia dedicados à Segunda Guerra Mundial, dedicados ao heroísmo do seu povo. Um dos maiores museus de Moscou é justamente dedicado à Segunda Guerra Mundial, à Grande Guerra Patriótica, como tu coloca. Eles falam de duas guerras patrióticas, né? E essa seria a Grande Guerra Patriótica. E passam a valorizar essas paradas, esses desfiles, estátuas, simbologias que estavam abandonadas. A Rússia não fez o que a Ucrânia tem feito nos últimos anos, que é derrubar a estátua de lideranças do período soviético. Os russos não fizeram isso. Eles mantêm essa simbologia lá como uma parte importante da história. Mas eles fazem uma releitura, né? Eles falam da União Soviética e da Revolução Russa como uma parte do seu processo de constituição nacional. Não existe no discurso dessas lideranças que estão hoje no poder de um retorno ao socialismo. Isso não está posto. Não significa que não existam forças sociais importantes na Rússia que discutem. O Partido Comunista da Federação Russa é um dos maiores partidos da Federação Russa, é o segundo maior partido, né? O primeiro é o partido do Vladimir Putin, que é, de fato, um grande partido, né? Que tem prefeituras, está pelo país inteiro, mas o Partido Comunista da Federação Russa é um importante partido. Então, é uma simbologia que permeia a vida do cidadão médio da Rússia. E esse resgate dos símbolos está muito ligado a isso, a essa valorização de um caminho nacional, né? E não mais um caminho submisso à chamada globalização. A globalização ela foi muito boa para certos grupos econômicos, para certos países, ganharam muito dinheiro nos últimos anos, né? Com a expansão dos negócios, com a financiarização do mundo, mas a maior parte das nações que se submeteu às receitas econômicas que vinham do Banco Mundial, tiveram grandes problemas, né? E o seu povo foi para a miséria. Os russos perceberam isso a tempo, né? E fizeram uma inversão daquele caminho. Então, esse resgate da simbologia está muito vinculado a isso, a uma afirmação de que o caminho do desenvolvimento é, antes de tudo, um caminho nacional. A cooperação, a multipolaridade, ela é valorizada pelos russos nessa chave. Não é uma submissão ao sistema internacional, é uma participação soberana e igualitária no cenário internacional. Por isso, eles falam de multipolaridade. A ideia de que todos os países são iguais, no ponto de vista dos seus direitos, no direito internacional, todos podem opinar, todos devem poder decidir,
e não deve haver uma nação com mais poder de decisão do que outras. Então, essa é a ideia da multipolaridade, e ela não exclui, muito pelo contrário, ela valoriza o caminho nacional de cada país, de cada nação, né? Refuta a ideia de um receituário, refuta a ideia de exportação de modelos. Então, tem muito isso é muito forte na atual cultura política que é majoritária na Rússia. Uhum. Rita, audiência, a gente vai fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e como você pode apoiar o Portal Desacato, e já retornamos com a entrevista. Opa. Deu um erro aqui? E agora foi. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Quero convidar você a apoiar o Portal Desacato, se ainda não apoia, e tem 3 formas para nos apoiar. Você pode fazer um Pix em qualquer momento, de qualquer valor, em desacato.contribua.pix@gmail.com, tá aqui na tela, e também aqui embaixo no banner. Você pode ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações. Você pode fazer uma contribuição mensal a partir de R$10 por mês até valores mais altos, ou uma contribuição única anual. E a última forma de nos apoiar é sendo um membro ou membra do nosso canal no YouTube. Você entra lá no nosso canal, é portal.desacato, e tem... Você pode seguir, né? O nosso canal, se ainda não nos segue, e se tornar membro do canal. Também são apoios mensais. Contribuindo de qualquer uma dessas formas, você concorre todas as segundas-feiras a um livro da editora Insular, que nós sorteamos no JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro para aqueles que contribuem com a gente financeiramente. São livros excelentes, um catálogo muito bom de livros, e são enviados para todo o Brasil e também para todo o mundo. Então, seja onde você estiver, você pode participar do nosso sorteio. E eu quero agradecer muito também aos nossos apoiadores culturais que apareceram no vídeo, que contribuem com o nosso trabalho e que são grandes responsáveis pela manutenção da nossa programação e da Cooperativa Comunicacional Sul. Então, se você faz parte de uma entidade e acredita que a entidade poderia nos apoiar e estabelecer uma parceria conosco, o nosso contato está passando aí embaixo, basta entrar em contato, pode ser por telefone, e-mail, ou pelas nossas redes sociais também, mas o nosso número é o 489-98807-7742. Então, entre em contato com a gente, vamos estabelecer uma parceria. É isso, se você não puder contribuir financeiramente, eu sempre gosto de lembrar que nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar a nossa programação, ajuda muito para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas e levar outra informação para cada vez mais gente de diversos lugares desse país, porque aqui não nos acompanha só pessoas de Santa Catarina, o biólogo socialista aqui de Americana, São Paulo, do Rio de Janeiro, do país todo. Temos colunistas, né, que são de Minas Gerais, de João Pessoa, do estado todo aqui de Santa Catarina, e também gente que nos acompanha aí pelo mundo afora. Então, contribuam com a gente, compartilhem os nossos conteúdos para a gente continuar trazendo aqui sempre informações e entrevistas para vocês. E agora, retorno com Rita Coutinho.
Rita, agora uma pergunta sobre o momento atual e como que isso se relaciona também com a derrota do nazifascismo. A gente está vendo agora, por exemplo, Bruxelas injetando 800 bilhões no negócio de armas, um plano Rearm Europe que suspende temporariamente as regras fiscais para que os estados possam se endividar mais para comprar drones, mísseis, armas, empréstimos no valor de 150 bilhões de euros oferecidos, fundos europeus estão sendo redirecionados e o Banco Europeu de Investimento será forçado a financiar o setor de armas. Parece que a velha Europa quer condenar mais uma vez a sua população à guerra. Qual o interesse desses dirigentes e por que eles fabricam essa ideia de que é preciso se armar para proteger a Europa? Sofia, eu acho que tem duas questões que se interligam, né? A primeira delas é a crise econômica na Europa. É uma crise que vem se arrastando há muitos anos, não foi uma crisezinha e depois se saiu dela. Então, eu acho que na cabeça de alguns dirigentes, a ideia de um New Deal armamentista, né, de que a inversão em armamentos pode criar postos de trabalho, empregos, fazer circular a economia. E para você ter inversão em armamentos e justificá-lo, né, você precisa ter um inimigo. E aí vem essa escalada da russofobia, né, da construção de um grande inimigo a leste. A Europa participa da OTAN desde o final da Segunda Guerra Mundial. A OTAN é uma organização cujo único objetivo é a defesa e o ataque, né, armado ao lado leste, ao bloco soviético. A antiga União de Autodefesa da União Soviética e dos países do leste europeu deixou de existir com o fim da União Soviética, e a OTAN nunca deixou de existir. Na verdade, a OTAN não só não deixou de existir, como ela continuou crescendo para leste. E ao crescer para leste, ela passa a ser a grande ameaça à Rússia, e a gente chega no ponto em que nós chegamos hoje. A disposição das lideranças da União Europeia e das principais lideranças dos grandes países europeus, ela não é uma disposição de paz, ela é uma disposição de guerra. Não entre si, não entre eles. A União Europeia nasceu para se tentar extirpar a antiga rivalidade França-Alemanha, né? Tanto que ela nasce lá com a comunidade do carvão e do aço, né? Regulando os dois principais insumos necessários à construção de armamentos e, portanto, as guerras, e evoluiu para o que se tem hoje, né? Que é a União Europeia. Mas a União Europeia não tem um exército europeu. Embora Angela Merkel, por exemplo, advogasse pela construção de um exército europeu. Por quê? Porque o exército europeu é a OTAN, e a OTAN é a prova cabal de que a Europa se submeteu ao poder militar, né, e econômico dos Estados Unidos, desde o Plano Marshall. Agora, o problema da OTAN para os atuais líderes soviéticos não é a sua existência, eles são a favor da OTAN e cada vez mais aumentar as suas contribuições. O problema da OTAN é que há uma proeminência dos Estados Unidos como grande fornecedor de armamentos, de militares, inclusive, uma série de bases militares na Europa, mais de 200 bases militares na Europa, da OTAN com soldados americanos. Então, a OTAN acaba não deixando muito espaço, né, para a indústria bélica europeia, embora exista e seja importante. A indústria bélica europeia é grande, né, a grande parte dos armamentos que estão na mão de pessoas que estão se matando no continente africano vem da Europa, né, ou pelo menos é atravessada por comerciantes europeus, porque às vezes eles não produzem, mas eles ganham dinheiro do mesmo jeito. Mas eles veem, então, essa grande produção armamentista como uma forma de fazer frente à crise econômica. É um raciocínio curioso, vamos pensar, né? Em pleno século XXI, a gente perceber que grandes lideranças, com todo o estudo que esteve a seu alcance, né? A gente não pode, a gente pode tudo, menos acusar uma liderança europeia de ser ignorante, né? Da história. São
a elite do pensamento filosófico, econômico, sociológico contemporâneo. Então, você vê que é, de fato, um plano racional, né, de desvio de recursos. E um outro fator, que é o sistema financeiro. O Banco Central da Europa é o grande arquiteto dessa política, né? Os grandes financistas europeus são os arquitetos dessa política, porque eles vão permitir o endividamento ainda maior das nações menores. Os países menores da União Europeia, como Portugal, Espanha, aqueles vários países ali do leste europeu que são recentes na União Europeia, todos esses países não possuem uma indústria bélica relevante, né? E vão poder se endividar, mais uma vez, com mais alguma coisa, né? Produzindo armamentos. Então, você vê aí que há uma confluência, né? Dos interesses dos financistas, né? E dos interesses daqueles que já ganham dinheiro com o lobby das armas. E, para isso, é muito importante que a guerra na Ucrânia não acabe. É fundamental que a guerra na Ucrânia não acabe. Precisa mandar tanque, precisa mandar avião, precisa mandar bomba, precisa mandar bala, né? Então, o Macron teve a ideia genial, né, de propor o Clube dos Dispostos, né? O Clube dos Dispostos a continuar a guerra depois dos anúncios de Trump aí, de que não estava mais a favor, enfim, o Trump está meio dúbio nisso, ainda não teve um avanço significativo nesse ponto. Mas a guerra é fundamental. Sem essa guerra, não há justificativa para esses investimentos vultuosos em armamentos e para o novo endividamento das nações europeias, junto aos grandes financistas, né? E agora, Rita, eu queria te perguntar sobre a contemporaneidade da luta contra o nazifascismo. Porque 80 anos depois da vitória contra o nazifascismo, a gente vê um crescimento do nazifascismo pelo mundo. E uma notícia que inclusive, infelizmente, caiu logo no dia de ontem, no dia da vitória, foi que a agência de espionagem interna da Alemanha, a BFV, suspendeu a classificação da AfD, o Partido Alternativa para a Alemanha, um partido nazifascista, e suspendeu a classificação como uma organização extremista, no que a AfD chamou, no dia 8, de uma vitória parcial em sua contestação à decisão. Eu queria que você comentasse sobre o crescimento do nazifascismo na Europa e se esses países eles têm de fato um interesse de acabar, de lutar contra o nazifascismo. O nazifascismo e o fascismo italiano, enfim, eles, né, que são duas faces da mesma moeda, são instrumentos da burguesia. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque a confusão ideológica dos últimos 80 anos, né, de filme, livro, filosofias, né, ela buscou apagar o caráter profundamente vinculado às burguesias nacionais desses fenômenos históricos. Tanto o fascismo italiano, quanto o nazismo alemão, quanto o chamado fascismo japonês, né? E mesmo ali o projeto que se fixou na Espanha com Franco, né? E em Portugal com Salazar, foram projetos das burguesias desses países, na busca de encontrar bodes expiatórios, né? Pessoas indesejáveis que podiam ser eliminadas, pessoas descartáveis, suprapopulação, justificar o uso de figuras de pessoas perseguidas em trabalhos forçados para poder extrair muito mais do que a mais-valia, né? Trabalho escravo para dar suporte à indústria de guerra. E a indústria de guerra alemã, assim como a indústria de guerra na Itália, elas foram fundamentais para reerguer as economias desses países. As fábricas de armamento, durante os anos do fascismo e do nazismo, elas foram os grandes empregadores dos povos, né? A reversão do desemprego na Alemanha se deu graças aos esforços da indústria bélica, que usava trabalho escravo, né, de campos de concentração para extrair minério e empregava o povo escolhido, né, o povo alemão, nas fábricas, no trabalho como operários ou como soldados. A construção de grandes forças armadas para fazer uma guerra, ela movimenta a economia.
economia não é um negócio limpo, economia é isso. O que movimenta a economia? Às vezes é matar os outros. Né? E isso é importante a gente entender. Então, se o nazismo e o fascismo são projetos das burguesias, foram projetos das burguesias naquele tempo, no nosso tempo, essa fórmula se repete. A extrema-direita, ela se revela como um auxiliar, né, como uma importante frente para fazer lutas contra as agendas que eles consideram que são responsáveis pela crise econômica. Então, justificar o trabalho cada vez mais subvalorizado do imigrante, justificar a formação de campos de concentração, justificar o fechamento de fronteiras, se isso for interessante, justificar a invasão de outros países, porque um componente importante do fascismo e do nazismo é o colonialismo. A Itália tentou tomar a Etiópia, levaram pau lá, né? Mas tentaram colonizar a Etiópia. Os nazistas fizeram também um avanço colonial, tanto no antigo Império Otomano, que vinha se desintegrando desde a Primeira Guerra Mundial, quanto tentaram também fazer incursões na África, onde havia já uma divisão do continente entre outros colonizadores, como portugueses, franceses, belgas e ingleses. Os japoneses fizeram uma guerra colonial contra a China, né? Uma guerra onde morreram 300 mil chineses só em Nanquim, onde foram carbonizados vivos milhares de chineses, né? E outros foram jogados em campos de trabalho forçado e também na Coreia. Então, esse é um componente fundamental do nazismo e do fascismo. Então, em tempos de crise, em tempos de dificuldade de reerguer as economias, em tempos de falta de justificativa para aumentar ainda mais a superexploração do trabalho, a extrema-direita ela é muito útil para as burguesias. E é por isso que eles não têm interesse em bani-las do cenário nacional. No limite, se eles não acharem que não vale a pena colocar no topo, eles servem como cães de guarda, né, para perseguir imigrantes, para perseguir militantes socialistas, para queimar sindicatos, como os nazistas ucranianos fizeram em 2014, né, queimaram um prédio inteiro onde havia sindicato, onde havia uma sede sindical, onde havia mulheres, jovens, né, as pessoas morreram carbonizadas. Então, a extrema-direita serve também para fazer o serviço sujo, né, amedrontar os trabalhadores que desejem fazer uma greve, por exemplo. A extrema-direita serve para isso, serviu para isso nos anos 30, nos anos 40, e pode vir a servir de novo. E é por isso, assim, eu não tenho dúvida de que não vai haver uma real criminalização e um real esforço das elites europeias de banir os partidos de extrema-direita. Eles precisam existir e serem ativados quando for necessário. Rita, para a gente finalizar, voltando para a questão da memória, qual a importância de a gente trazer a memória sobre a verdade histórica da vitória contra o nazifascismo nesses 80 anos? Eu acho que o fundamental, né, quando a gente promove a verdade histórica, é a gente mostrar para as pessoas os papéis que essas ideologias todas, que essas possibilidades de esses partidos políticos, esses grandes agrupamentos ideológicos tiveram na história. Você conseguir mostrar para os povos o papel progressivo da União Soviética, o papel progressivo dos partidos socialistas, porque vamos lembrar, só uma coisa que eu esqueci de mencionar, o Exército Vermelho venceu a guerra, mas a resistência das guerrilhas promovidas pelos partidos comunistas na Itália e na França, e também na Alemanha, foram fundamentais. Então, a resistência heróica, ela foi do Exército Vermelho e de todos esses partidos e agrupamentos de cunho socialista. Porque essa é a verdade sobre a humanidade. As forças sociais que propõem a mudança real, que se distanciam da barbárie e que refutam a barbárie, a ponto de lutar em armas contra elas, são as forças dos trabalhadores, dos camponeses, das mulheres, dos imigrantes, dos negros, das pessoas tidas como marginalizadas, né?
E as forças que estão aqui para impedir o florescimento de uma outra sociedade e vão usar da barbárie, inclusive se isso for necessário, são essas que hoje são escamoteadas, colocadas às vezes como vítimas, às vezes como mal compreendidas, ou às vezes como heróis, né? Os Estados Unidos se colocam como heróis. Eu não vou negar que foi importante os Estados Unidos participarem da Segunda Guerra Mundial. Teria sido muito pior se os Estados Unidos não tivessem participado, ou pior, se tivessem se aliado aos nazistas. Com certeza seria muito pior. Então, o trabalho do Roosevelt, na época, que era um presidente que tinha um certo caráter progressista, foi importante, porque ele foi contra o seu próprio Congresso. O Congresso dos Estados Unidos era contrário à participação na Segunda Guerra Mundial. Então, tem um caráter importante, mas que forças ele representava? O vice do Roosevelt, até 1944, era um trabalhista. Ele era simpático à União Soviética. Esse cara foi derrotado para ser vice numa convenção que dizem que foi até roubada, para que o vice do Roosevelt, que ia morrer, né, estava com uma doença terminal, fosse o Truman, um militar, né, o militar da bomba atômica. Mas isso é uma outra história. Eu só quero dizer que essas forças, elas precisam, o papel que elas tiveram na história precisa ser resgatado. E a única maneira da gente mostrar que papel foi esse é a gente insistir, né, no resgate da verdade, no resgate de como foi que aquela encalacrada que a humanidade se meteu lá nos anos 40 foi resolvida. Foi resolvida por essas forças que representam um outro projeto de sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. E nos dá pistas de quem que está comprometido ao combate ao nazifascismo. Rita Coitinho, muito obrigada pela sua presença no Mural daqui de hoje, mais uma vez presente nesse programa. A gente aprende muito contigo e quero te agradecer demais. Obrigada, Sofia. É sempre um prazer conversar contigo. Sempre perguntas ótimas.